Hoje nós estamos aqui com a Elaine Marcelina, que vai participar da mesa Resgatar o Coletivo. Prazer, Elaine, ter você aqui. Como é que você tá? Pode se apresentar. Bom dia, boa tarde, eu não falo nada disso. Pode falar. Boa tarde. Acabei ficando nervosa. Então, boa tarde, tô bem, tô um pouquinho nervosa de estar aqui, mas muito feliz de estar participando dessa Festa Literária Internacional de Niterói. E você tá também como expositora ou vai participar só da mesa dessa conversa com outros autores? Vou participar só da mesa. Quais são as expectativas? Eu acho que muitas, né? Porque é uma mesa que vai falar de coletivo. Então eu sou uma mulher coletiva, digamos assim, né? O coletivo é que me traz a ser autora. Tem 17 anos que eu sou escritora. E o meu primeiro livro, Mulheres Incríveis, ele foi lançado com a verba do Movimento Negro Unificado de Nova Iguaçu, no ano de 2008. Então, assim, o coletivo forjando uma escritora negra, né? O coletivo, mais uma vez, me traz aqui a partir do convite da professora doutora Vilma Piedade, que criou o conceito de auroridade. Então, assim, a mesa tem muitos significados para mim, entendeu? E falando sobre isso, sobre o seu primeiro livro, sobre esse início da sua jornada como escritora, eu queria saber também da sua relação no início com a literatura. Como é que foi que essa paixão foi sendo construída? Se você sempre sonhou com a escrita, com ser escritora, como que foi a sua trajetória? Então, eu sou uma mulher de 52 anos, né? E eu fui a mais velha de 5 filhos de uma mãe que foi doméstica a vida inteira. Em 2020 perdemos um irmão, então somos 4 agora. Minha mãe já partiu. Então eu cresci, nasci em Senador Camará, Vila Aliança, um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então a gente não pensava esse lugar para o negro, mas eu sempre gostei muito de ler, né? E eu ganho o meu primeiro livro novo na escola. Eu estava ali com 8 para 9 anos. Eu lembro até hoje, era Bolhas de Sabão, eu tenho histórias por conta disso. Então eu sempre fui leitora, mas me pensar autora, escritora, uma criança negra nascida numa favela, era bem, bem difícil. Distante. E aí, ali. Distante. Então eu consegui ir para a faculdade aos 31 anos. Ana Cruz, uma escritora maravilhosa. Será que elas podem entrar? Agora pode, não. Daqui a pouquinho. Aí... Lia Vieira são minhas referências na literatura, elas duas. E aí o que acontece? Eu entrei para a faculdade já com 30 e poucos anos, porque com 18 eu tentei e minha mãe não podia me ajudar com o financeiro, né? Então deixei aquele sonho guardado. E aí eu venho estudar justamente em Niterói, na Universo, Educação à Distância. Eu entrei em 2006. Porque eu tinha 2 matrículas públicas. Eu era professora do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio, atuando no programa de educação de jovens e adultos à noite e no combate à dengue durante o dia, né, 40 horas. Então era pesado. Eu pensei ia ser assim, caramba, agora eu tenho grana e não tenho horário para estudar. E aí uma amiga disse assim, não, tem educação à distância aos sábados, em Niterói. E eu lembro que toda a família, muita gente falou assim, que loucura, você vai para Niterói? E eu falei, eu vou para Niterói porque eu quero estudar, né? E aí eu vim fazer história. Eu gosto muito de ler, então vim fazer história, graduação, licenciatura, aos sábados. E aí logo no 3º período eu me apaixonei pela metodologia de história oral. Lembro até hoje, a professora Gisele. E aí eu falei, professora, eu já tenho um projeto, eu quero falar sobre as mulheres do sindicato, porque eu sou sindicalista também. E aí... Muitas soluções em uma só. Aí só que a pesquisa ela não é linear, né? Ela não é aquele caminho. E aí as mulheres do CEP era muito difícil. E aí eu fui falando, o pesquisador um pouquinho chato, né? Então a gente só fala daquele objeto. E aí eu queria ouvir as mulheres. E nesse de ouvir as mulheres eu ouvi uma aluna minha, que era a dona Tereza, que se alfabetizou comigo aos 58 anos de idade. E aí eu estava com aquele projeto redondinho, para o TCC, né? Atuação Social e Política das Mulheres no Rio de Janeiro, de 75 a 85.
Por que 75? Aqui no Brasil, ainda hoje, a gente tem uma questão de dizer que legitimar o que acontece aqui com o que vem de fora. Então, a ONU diz que em 75 tem movimento de mulheres. Aí todo mundo acredita, mas tem antes. Tem Jornal Mulheri, tem um movimento danado acontecendo anterior a 75. Então, eu quis colocar essa data exatamente. E aí fui perguntando às mulheres. E nisso eu conheço uma em Beata de Iemanjá, que subiu ao palco lá em Nova Iguaçu em 2007 e disse assim: eu sou semi-analfabeta e tenho 3 livros publicados. Eu falei, eu preciso conhecer essa mulher, como assim? E quem não conhece sua raiz não chega ao topo. Essa frase foi muito importante para mim, porque me desconstruiu. Eu já não era mais católica praticante, mas eu me dizia católica para estar no meio do senso comum e não ser rechaçada por estar namorando já a religião de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé. E aí eu escrevi um texto chamado Gênero e Ancestralidade, dialogando com isso, né, com essa minha reflexão. Um amigo meu, Marcelo Dias, jogou na rede do Movimento Negro Unificado, todo mundo gostou. Então todo mundo tinha o hábito de dizer que eu escrevia bem, eu não acreditava muito. E aí um amigo meu, Salvador Marcelino, me ligou e disse assim: vamos fazer um livro? Eu falei, que livro? Ele, o seu. Eu falei, pô, eu estou lidando com mulheres incríveis, então eu vou pegar os depoimentos e colocar no livro. A caminho da editora, que era em Nova Iguaçu, eu falei, não, tem que falar da minha mãe, da minha avó. E eu digo para você, Bia, né? Isso. Eu não sabia que gênero textual eu estava escrevendo. Eu comecei a parir texto. E aí o livro tem microconto, poesia, muita coisa. Mas eu acho que faz parte, né, da produção. Você que é de matriz africana, parece quase uma transcrição, um momento de incorporação ali de coisas que precisam sair, né? E aí no dia que lançamos, em 2008, o ano que eu me formei em História, quando falava assim, a escritora Elaine Marcelina, eu não acreditava que era eu. Era uma coisa assim meio que surreal, né? Mas eu sou aquela pessoa assim que eu vou com medo mesmo, sabe? Vou com frio na barriga, vou como tem que ir. E aí eu vendia os livros. Eu pegava de 20 em 20 livros na editora, ia com o livro na bolsa, gastando sola de sapato. E as pessoas, Elaine, eu gosto, você está escrevendo bem. Aí em 2011 eu lancei o Emoções Reveladas, né? Falando muito da minha questão de amor, de desamor, de sexo, de tudo que você possa imaginar, as minhas emoções mesmo. E aí depois eu fui, em 2010, eu entrei para o mestrado, então eu falei sobre uma mãe de santo, que era a mãe Regina de Bamboche. Em 2015 eu lancei um livro que não tem aqui, eu ainda não reproduzi a 2ª edição, que era sobre a mãe Regina, né, de Bamboche. Quando foi em 2015 para 2016, eu lanço o meu primeiro infantil, e foi esse, nasceu na UFMG. Tinha um trabalho que a professora Constância fazia sobre mulheres, eu até lancei na época com a Conceição Evarista, entre outras pessoas, e a Nandiala, a Iris Amâncio, me disse assim: Elaine, a gente está postando em livro infantil. Aí eu falei, caramba, que E você bom. já tinha essa relação com o público infantil, com a alfabetização? Não. Aí, só que quando você pensa assim, eu tenho 2 livros, as pessoas estão gostando, você se sente um pouquinho, né? Aí eu mandei os 3, 4 textos. Só que aí eles falaram, não é nenhum desses não, já está no seu livro. Que era tem um microconto no Mulheres Incríveis com o mesmo título, As Coisas Simples da Vida. E aí esse microconto era um dia que eu amanhecia tomando café, eu mesma fiz o café, meu café era horrível, e minha mãe fazia um café maravilhoso para mim durante a semana, e ela não tomava café. Então eu falei, gente, isso aí é a maior prova de amor do mundo. Com certeza. É um alguém carinho que faz lindo. Um café e tal. Eu escrevi o texto, levei para minha mãe, que quando eu tenho tempo eu ainda faço no manuscrito, e minha mãe ficou muito feliz e tal. E aí quando chegou o texto que a Iris gostou foi esse. Aí nasce o primeiro infantil, que exatamente esse ano fazem 10 anos desse livro, e ele é o maior sucesso nas escolas, com as crianças, né? Isso é muito Eu forte. tenho 6 infantis, mas ele é aquele carro-chefe, todo mundo pede. Ele está esgotado agora, e ano que vem eu vou estar fazendo outra edição dele, que é esse aqui, que ele fala dessa relação de uma família, conversa de mãe e filha,
no café da manhã. E uma família negra, porque uma coisa que me incomodava, minha mãe dizia assim, eu estou trabalhando na casa de família. Entre aspas, porque ela também deixava a família dela em casa. Né, que era eu e meus irmãos e eu tomando conta deles. Então foi nascendo dessa forma. E é lindo, né, as ilustrações. E aí depois você passou para os livros infantis que fazem um projeto de alfabetização. Foi então, logo você depois? Foi depois, porque assim, você liga uma chave, né? Eu digo que assim, aí eles me ligou uma chavinha do infantil. E as pessoas foram gostando, eu falei, caramba, e sou professora. Eu tive o prazer de dar aula para todos os segmentos. Primeiro segmento, até a pós-graduação. No momento eu dou aula só de escrita criativa, para você ter noção. Não estou em nenhuma instituição de educação no momento. E aí eu falei para eles que eu queria escrever um gibi. Aí ela falou, mas aí você tinha que ter muitos livros publicados. Eu falei, então, isso não é o problema, eu faço muitos. Aí ela falou, como assim? Eu falei, eu já tenho 3 textos aqui. Ela me manda. E aí foi quando eu mandei os textos, né, para ela, que era quando eu ganho meu primeiro livro. Coloquei Marcelina para fortalecer o meu sobrenome de propósito. Então é série da Marcelina, né? E aqui a boneca é o Abayomi. Então tá falando da avó que veio da Nigéria, que deu presente para a neta, e é uma boneca que é a Abayomi, que geralmente o professor que é de uma religião pentecostal, ele diz que não pode falar de religião de matriz africana ou de África. Porque, na verdade, a África é um continente com vários países. Porque ele vai falar de macumba. Macumba, primeiro, que é um instrumento e uma forma pejorativa de falar das religiões de matriz africana. Então, eu coloquei ali um simples nome, Yorubá, que aí vem da Nigéria. De onde vem? Vem que tronco é esse? Do tronco dos Yorubás. E a gente fala tanta coisa. Tem um livro chamado Falando Banto, que a gente já inseriu essas palavras no português e vieram de Angola. Sim. Que é a palavra banto. Então, a gente tem... Eu falo, gente, porque não existe assim, a sociedade eu tô fora, né? Então, estamos todos ali. É o coletivo, é o coletivo. Né? E eu tenho essa responsabilidade de escrever uma literatura antirracista, uma literatura negro-brasileira, que é o termo cunhado pelo Kut Silva e que eu gosto muito. E eu acho que esse papel de trazer a literatura negra para as escolas e justamente na alfabetização é muito importante. Muito. E aí a gente criou... Eu lembro que eu chorei porque era para ser infanto-juvenil, o texto era enorme, e ela disse, não, é importante fazer para a educação infantil e para a alfabetização. Cortar, né? Eu respirei fundo, eu falei, ela acertou no primeiro, então vou seguir o conselho, e realmente... É um sucesso também, a série a gente lançou em 2019. E agora tem 2 livros mais recentes, também infantis. Então, em 2021, eu tive uma relação muito... Falei da Mãe Beata aqui. Então, a Mãe Beata tem depoimento na minha dissertação de mestrado, no meu TCC, no meu livro Mulheres Incríveis, que eu peguei o depoimento. Ela era um conjunto do seu trabalho. E uma relação pessoal com ela muito grande, e não fui filha de santo dela. E aí a Malê, a editora Malê, através do Wagner, que é o editor, me chama e me convida para eu fazer um livro sobre a Mãe Beata. Foi um momento que eu tremi, mas eu fiz, e o livro saiu em 2021. Então foi escolhido para a Flipinha daquele ano. Eu ganhei prêmio por conta desse livro. Ele está em todo o estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, a maioria das escolas, SESI, Firjan. Então é um sucesso muito grande. E aí, depois de lançar, esse ano lançamos Iroko, o pai de Zara. Lançamento, que também fala das um orixá, de e aí eu já entro mesmo para relatar um orixá, porque eu sou do candomblé, eu sou filha de Iroko com Oxum. Iroko é uma árvore, né? Então é uma relação assim do meio ambiente, né? E as pessoas, ao demonizar as religiões de matriz africana, elas não entendem que essas religiões estão tratando exatamente cultua a natureza. O sol, a água, o mar. Eu não mexo na folha depois das 18, eu não quebro árvore, eu não... Sabe? Eu digo, do coletivo, do quilombo, do terreiro. É mais simbiótico, né? Isso. Então a gente está muito mais preocupado com o meio ambiente do que muita gente por aí. E aí a gente quer falar um pouquinho, e aí eu trago um pouquinho essa relação, né? Como é que a árvore nasce, como é que a gente cultua, como é que faz dentro da religião, dentro do terreiro, mas para a vida também. Eu acho que isso também se conecta com aquilo que te marcou lá atrás sobre buscar suas raízes, né? Porque você está falando das suas raízes
negras e de religiões africanas, e também falando um pouco do meio ambiente. Isso é muito bonito, como as duas coisas se misturam, né? E a Mãe Beata tem uma frase aqui nesse livro que ela diz assim: para mim não existe nem ontem nem hoje, para mim existe o eterno, eu sou a eternidade. Se eu sonhasse que em 2007 ela ia me dizer uma frase que mexeu tanto comigo e que eu seria filha de Iroko, porque só tem 14 anos que eu sou iniciada no Candomblé, faço em janeiro. Então você imagina a força dessa mulher que hoje é uma ancestral. É muito bonito isso, muito lindo. Forte. Acho que a gente pode finalizar aqui com essa frase maravilhosa. Muito obrigada por esse papo, por mostrar um pouquinho só da sua obra, que é imensa e super importante. Você quer falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer. Eu sou eternamente grata à minha mãe Ivone, esteja onde estiver, a Mãe Beata, ao universo, à vida, aos encontros, a minha ancestralidade, todos os meus, todas as pessoas que vieram antes de mim na literatura, que permite que eu esteja aqui te dando um depoimento, que permite que eu vá fazer uma mesa, que eu vá fazer uma mesa. Então eu estou muito emocionada de ser aquela menina que nasceu um senador Camará e está aqui nessa festa, e agradeço a professora doutora Vilma Piedade, a prefeitura e todo mundo que fez essa festa linda pra gente estar aqui. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Eu fiquei emocionada também. Parabéns, viu? Foi lindo. Te dar um abraço. Parabéns.